e eu, e ela perguntou, eu digo, não, a única coisa que eu vou fazer hoje é te apresentar. Talvez nem todos, Magda, sejam dinossauros como nós, né? Então, esse pessoal mais novo, talvez não te conheça, né? A Magda é uma pessoa muito especial, uma cursilista que tem uma caminhada longa, é, assim, uma pessoa dentro do movimento, enquanto abecista, né, de tirar o chapéu. Ela, em São Borja, assim, é defensora desse movimento e sempre trabalhou muito nos cursilhos, há um tempo atrás, uma excelente mensageira, uma pessoa muito carismática, né? Então, assim, com muito carinho, Magda, a gente te acolhe e desejamos que todos tenhamos, então, um excelente momento contigo e temos certeza que vamos sair daqui enriquecidos. Então, todos bem-vindos e passamos a palavra, então, para a nossa querida amiga Magda de São Borja. Então, tá. Boa noite, irmãos e irmãs. Obrigada, Liane, pelas palavras, minha amiga querida, né? Tem que dar um desconto, porque a Liane, né, de outros carnavais, né, Liane? Esse carinho, assim, é recíproco, né? Shalom, né? Shalom a todos. Dizer para vocês, assim, que é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Eu fico feliz de verdade, porque eu penso que nada acontece por acaso. E esse encontro, ele acaba acontecendo junto às vésperas, né, dessa grande festa de Pentecoste, onde nós, como cristãos, renovamos e aguardamos, então, ansiosos, a chegada desse Espírito Santo de Deus, né? Até porque não há maior dom do que viver nesta presença do Espírito Santo, que nos enche com seus dons, com seus carismas, e é somente Ele que tem esse poder de renovar a tudo e a todos, né? E é Ele que pode nos dar a força e a coragem de seguir em frente. Sobretudo neste tempo assim tão difícil, né, que a gente está vivendo, com desafios que nunca antes vivenciamos. Então, vamos iniciar esse encontro invocando a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, sobre este encontro de formação que está sendo promovido pelo nosso GED, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, mas, sobretudo, sobre o nosso ser cursilista. Rezemos juntos, então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora Conquistadora, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, primeiramente eu quero me apresentar brevemente a vocês, né? Porque como diz a Liane, né, eu vejo alguns que eu já conheço há algum tempinho. Quem diria que eu ia estar me apresentando um dia como dinossauro, né? Mas tem alguns rostinhos, assim, que realmente eu não tive ainda o prazer de conviver. E que também não me conhecem. Então, eu sou a Magda, eu sou casada com o Guaraci, nós somos aqui do setor de São Borja, então, e fizemos o 21º cursilho de Uruguaiana no ano de 2001. Ou seja, neste ano, no mês de julho, né, estaremos completando 20 anos de caminhada junto ao movimento. E eu, às vezes, até me assusto, sabe, quando eu olho para trás e vejo que já se passaram 20 anos do meu primeiro sim.
E ter dado esse sim para estar aqui hoje me fez refletir muito durante a minha preparação. Esses dias todos que antecederam esse encontro, assim, e eu cheguei, assim, à conclusão de que passa o tempo que passar. Quando a gente se apaixona, quando a gente se deixa encantar pela pessoa de Jesus Cristo, quanto mais a gente se permite acolher e assumir o chamado que ele nos faz, em diferentes situações no decorrer da nossa caminhada, o sim que a gente dá, ele sempre vem carregado de emoção, de comprometimento, de aprendizado, de renúncias, de frio na barriga, de perna que treme, de alegria, de desafios, mas, sobretudo, ele sempre vai nos levar mais perto dele. E isso já nos basta, a mim me basta. E essa tem sido, assim, ó, a minha maior alegria, eu poder perceber isso, e conseguir perceber que esse sim me leva para mais perto dele. E isso é a ação do Espírito Santo em nós, porque independe da nossa vontade. O Espírito, a gente sabe que ele sopra onde, quando e como ele quer. Mas nós precisamos sempre estar vigilantes, sabe por quê? Porque senão a gente perde as oportunidades. E os chamados que Cristo nos faz, às vezes passa batido e a gente não percebe. E que bom que vocês estão aí também desse lado. Tomara que o sim de cada um de vocês, que também certamente vem carregado com algumas renúncias aí, né? Os leve também de alguma forma para mais perto dele. Ué, quando eu falei em desafios, o maior que eu encontrei para poder promover essa fala com vocês foi essa questão do virtual. Vou ser bem sincera para vocês, isso é novo para mim. Não a questão de participar, assim, ó, de uma reunião, de curso online, isso a gente já está até começando a tirar de letra, né? Porque nesse mais de um ano, assim, de pandemia, eu tenho tido algumas oportunidades, mas a maioria delas é como ouvinte, e não como uma pessoa responsável por tentar prender a atenção de pessoas que ficam te olhando, assim, né, através de uma tela, quando, assim, tu nem sabe se ela está de fato te escutando, ou se daqui um pouco ela está com um celular paralelo, ou se ela está no computador, mas de repente a tela do computador nem está, né, na sala, está logada lá no Instagram, ou no Face, ou daqui um pouco até numa demanda de trabalho que eu tenho que entregar amanhã, então eu aproveito esse momento e fico escutando o que a Magda está dizendo, mas estou aproveitando e estou ali, né, fazendo o meu trabalho para amanhã, porque ninguém vai saber mesmo. Gente, eu falo isso, sabe por quê? Porque eu fiz isso, eu faço isso. Às vezes eu tenho lives que me interessa, de certa forma, assim, o conteúdo, e eu acesso, mas eu acabo, na verdade, vendo outras coisas enquanto ela está acontecendo. E não fico 100% atenta, aproveitando tudo que ela poderia, assim, trazer, sabe, de conhecimento para mim. E isso é normal, porque a gente vive sendo tentado o tempo todo para aquela notificação do WhatsApp que fica bipando no canto da tela. Ou simplesmente aparece e some, assim, silenciosamente, mas daí tu dá aquela olhadinha, assim, né, e já fica curioso. O que será? O que será que querem comigo? O que será que estão postando no grupo, né? E é incrível o poder disso na vida da gente hoje. Então, esse, para mim, assim, ó, é o maior desafio, né? E eu pensei em N técnicas, assim, ai, que técnica que eu poderia levar? O que eu poderia usar para tentar aprender a atenção? Porque presencial a gente tem várias formas, vários jeitos, né, de macaquear na frente do pessoal para tentar não deixar dormir, para tentar, né, prestar atenção da gente. Mas, assim, virtualmente já eu acho mais desafiador, né? Então, para tentar amenizar um pouco desses desafios, assim, para tentar fazer uma fala um pouquinho mais dinâmica, e também para me deixar um pouco mais segura, né, eu convidei para estar comigo aqui essa noite o meu irmão Marcelo, então, né, ele fez o 25º, né, Marcelo? O 25º Cursilho de Homens, então, também da Diocese de Uruguaiana, e ele recebeu um lindo dom de Deus, que é o dom da música. E sempre que possível, eu gosto de convidar ele para brilhantar minhas falas. E até para, por que não dizer, né, para salvar, às vezes, até a minha fala, né?
E sempre que possível, eu posso contar com esse sim dele. E hoje, assim, graças a Deus, não foi diferente, né? Então, ele está aqui conosco, né? Então, para abrilhantar, então, essa noite, tá? E tem algumas coisas, assim, ó, que eu gosto muito de acreditar e que me ajudam na minha caminhada, no amadurecimento, nesse processo de amadurecimento da minha fé, tá? Da minha compreensão da pessoa de Jesus Cristo, assim, na minha vida. E uma delas é, por exemplo, que para essa formação, não fomos chamados pela Liane, pelo Léo, pelos coordenadores do nosso setor, ou alguma outra pessoa amiga do movimento que nos convidou. Eu acredito, eu confio de que fomos chamados sim por pessoas, mas aquelas que se fizeram instrumentos na mão de Deus. Ele chamou e escolheu cada um de nós para estar aqui essa noite. Igual aconteceu quando fomos chamados para sermos cursilistas. E eu fui chamada, então, para refletir junto com vocês, sobre alguém muito especial. Alguém que nos foi apresentado de uma forma diferente no nosso cursilho encontro. Alguém que diz para nós aí, Marcelo. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. No meu cursilho, e eu tenho certeza que no de vocês também, não foi diferente. Ele tocou de alguma maneira no nosso coração. Talvez pela forma como ele se apresentou, no silêncio de uma noite interminável, se mostrando um Pai rico em misericórdia. Mesmo quando, ao rodarmos aquele filme de nossas vidas, constatamos que nem éramos merecedores de tanta misericórdia. Porém, aos poucos, de mensagem em mensagem, de meditação em meditação, fomos percebendo o quanto recebemos de Deus através do seu Filho muito amado, Jesus Cristo. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Sim, ele tinha muito amor por cada um de nós. Essa certeza que nós cristãos carregamos de sermos filhos amados e muito amados do Pai, ninguém nos tira. Mas para essa certeza permanecer viva dentro de nós, precisamos constantemente estarmos atentos ao toque-toque na porta do nosso coração. Sabem por quê? Porque é muito fácil, na bagunça do nosso dia a dia, perdermos a chave da porta do nosso coração. E se bem lembrarmos, nos foi dito lá no nosso retiro, que a chave do nosso coração possui fechadura por onde? Somente pro lado de dentro, né? E a chave somente nós a temos. Mas quando escutamos a batida, esse toque-toque, e abrimos a porta, Jesus entra e se instala, de forma simples e bela. Porque as coisas de Deus são simples. E assim aconteceu. Talvez
mesmo que por descuido, sem estarmos entendendo muito, assim, o que se passava conosco naquele final de semana estendido, né? Ele chegou, e foi chegando de mansinho. Jesus Cristo chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho pela fresta que eu deixei, um irmão que eu ajudei, sem querer devolução. Minha vida mudou, minha paz eu encontrei, e ela veio de mansinho pela fresta que eu deixei, e porque me descuidei, Deus entrou com seu amor. Na mensagem proclamada de Jesus Cristo, homem e Deus libertador, nos foi falado que aceitar Jesus é segui-lo na prática, e que os ensinamentos dele, aqueles que recebemos, né, nos ajudam a embasar a nossa fé e a fundamentar o sentido da nossa vida. E onde será que podemos relembrar e alimentar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Sim, porque é muito fácil nos perdermos da seiva, nos desligarmos dela. O mundo nos oferece muitas possibilidades para isso. Somos tentados o tempo todo. Na verdade, a gente sabe a resposta, mas às vezes parece preferir esquecer e vai tentando achar desculpa, achar culpados pelo nosso afastamento das coisas de Deus. A gente sabe que não existe forma melhor do que a de ouvir a palavra e participar da Eucaristia. E aqui vai um questionamento, então, para que cada um, no seu íntimo, se faça. Qual é a última missa que eu participei? Mas participei não olhando para quem estava do meu lado, o que vestia, como se portava, que participei de forma atenta, tentando entender e escutar o que Deus estava querendo dizer para mim naquele momento. Se pergunte, qual foi a última vez que eu comunguei? Eu recordo quais foram os meus pensamentos ao participar da procissão da comunhão? Quem eu levei comigo no meu coração para receber o Senhor Eucarístico? Será que eu tenho consciência do bem que eu posso fazer para mim e para o outro ao participar da comunhão? Ou será que normalmente eu comungo como quem participa de um rito? Simples assim. Ou pior ainda, comungo porque o que vão pensar de mim se eu não for? O que será que a Magda andou aprontando que ela não foi comungar? Todos esses questionamentos são para nos ajudar a refletir e nos situar em que momento da nossa caminhada de fé estamos. Que cada um de nós está. E aqui não cabe olhar para o lado e apontar. Cabe olhar para si, do seu íntimo, onde só você e o Senhor têm acesso. O tamanho do seu nó, do teu sofrimento,
das tuas angústias, e aonde está depositando a tua esperança, somente você pode saber. Não cabe a nenhum de nós julgar o outro, mas sempre haverá uma escolha. Sempre haverá motivos e tempo para rever, ressignificar, se arrepender e recomeçar. E aqui estamos. Estar aqui no segundo encontro de uma formação para líderes cursilistas já foi uma escolha. E me foi solicitado, então, que fizesse uma introdução com vocês para esta formação de líderes do MCC, falando um pouco sobre o maior líder que já existiu. Quem? Jesus Cristo. Não existe modelo melhor de liderança para quem quer ser um bom líder do que o exemplo de liderança que Jesus Cristo exerceu. Mas o que é liderar? Liderar é ter a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas. Mas não simplesmente isso. Tem que ter um propósito. Tem que ter objetivos a serem atingidos. Para isso que eu motivo, influencio, inspiro e comando um grupo. Naquele clássico de Alice no País das Maravilhas, né? O gato diz para Alice: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então não precisa de líder, né? Não precisa quem oriente. Quer dizer, princípio básico de um líder: saber traçar de forma clara os objetivos a serem alcançados. E se olharmos, então, a exemplo de Jesus Cristo, o seu objetivo sempre foi muito claro. E qual que era? Trazer a salvação ao mundo, instalando o seu reino de paz e de amor, onde todos tivessem vida e vida em abundância. Era muito claro o objetivo de Jesus Cristo. Normalmente, em algum momento da nossa vida, embora nos pareça que possa nos parecer que não esteja exercendo nenhum tipo de liderança, né? Não esteja nesta condição, mas em algum momento no nosso dia a dia, a gente acaba sempre assumindo um papel de líder, seja por aptidão, por dom, por necessidade, por uma vontade própria, por uma imposição, enfim, existem várias formas para sermos ou estarmos líderes de alguém ou de algo. Um exemplo bem simples que eu posso dar é nas nossas casas, como mães, pais, às vezes a irmã ou o irmão mais velho, né? Como a dona de casa, que necessita manter as tarefas e a disciplina doméstica em harmonia, nas nossas empresas, como gestores, nos nossos empregos, como coordenadores, nas responsabilidades que assumimos junto às nossas comunidades, lá na sociedade, né, como membro de uma diretoria. A todo momento a gente influencia e está sendo influenciado. E sendo exigido de nós, muitas vezes, soluções rápidas e eficientes. Olhando, então, para o modelo de liderança de Jesus Cristo, que ele exerceu, né, sobre os apóstolos durante a sua passagem terrena, a gente pode tirar muitos e inúmeros ensinamentos. Prova disso são os evangelhos, onde tem as narrativas, né, dessas experiências vivenciadas entre o mestre e os seus discípulos. Cada vez que a gente ouve a proclamação dos evangelhos, a gente percebe as infinitas possibilidades de interpretações. Tamanha é a riqueza e a veracidade dos fatos. Por isso se torna, assim, impossível listar todas as características de Jesus como um líder. Mas, assim, eu acabei selecionando alguma delas para junto analisarmos. E a gente vai começar pela forma como ele, Jesus Cristo, montou a sua equipe. Tu vieste à margem do lago, não buscar
criastes, nem sábios nem ricos, queres somente que eu te siga. Senhor, olhaste meus olhos e sorrindo disseste meu nome, Senhor, lá na areia. Deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Até Jesus sabia que não poderia mudar o mundo sozinho. Assim que começou a sua missão, ele não perdeu tempo e tratou de formar uma equipe. Jesus não escolheu como apóstolo nenhum homem famoso ou importante, como também nenhum conhecido próximo dele do tempo que ele viveu lá em Nazaré, e nem mesmo um familiar dele. Afinal, ele foi rejeitado por quase todas essas pessoas. Ele não escolheu também nenhum sacerdote, escriba ou rabino, que eram pessoas mais preparadas e já ligadas de alguma forma à estrutura da religião judaica na época, né? A maior parte dos escolhidos era formada por quem? Por pescadores, pessoas trabalhadoras, fortes fisicamente, mas com pouco preparo intelectual. Somente um dos apóstolos, Mateus, que tinha uma formação mais sofisticada, mas, por outro lado, como todo coletor de impostos, né, ele era odiado pelas pessoas e considerado um homem pecador. Nos dias de hoje, seria como se Jesus convidasse para integrar, né, ao seu grupo de apóstolos uma pessoa, um político corrupto, digamos assim. Vários dos apóstolos, eles eram considerados violentos. Como João e Tiago, eles foram apelidados por Jesus como filhos do trovão. Isso é narrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Outros, como Simão Zelote e Judas Iscariote, eles eram nacionalistas, ferrenhos, entendiam que a única forma de Israel ficar livre dos romanos seria através da espada, da força. E, inclusive, essa expressão zelote, que acompanha o nome do Simão, vem da palavra zelo, que significa uma devoção fervorosa, né? Os zelotes, eles eram um grupo que eles levavam a sua devoção à palavra de Deus ao extremo, assim, e a dominação romana, para eles, era uma afronta que não podia ser tolerada. Então, se era preciso, eles matavam as pessoas. E foram esses os homens, com essas características, com pouca formação intelectual, um currículo de violência, que foram chamados por Jesus para aprender sobre o amor de Deus. E com a exceção de Judas Iscariote, que embora a condição dele fizesse parte do plano de Deus, todos os demais apóstolos, todos os 11, se converteram em verdadeiros homens de Deus e deram uma contribuição fundamental para a sua obra. E isso nos faz pensar, né, como as escolhas de Jesus são diferentes daquelas feitas pelos seres humanos, pelas escolhas que nós fizemos no nosso dia a dia. E essa é uma grande lição para nós. E aqui nos cabe, assim, uma reflexão e que cada um se pergunte nesse momento: quem eu tenho excluído no meu dia a dia? Em alguma atividade específica? Será que me ocorre alguém nesse momento? Tentem lembrar. Que parte do trabalho que eu tenho tentado fazer sozinho, que eu poderia partilhar, porque eu penso que eu posso dar conta sozinho? E por que eu insisto nisso? Será que eu consigo trazer a imagem de alguém na minha mente? O que está sendo excluído e que não deveria? Tu
sabes tudo que eu tenho. No meu barco não há ouro nem prata, somente redes e o meu trabalho. Senhor, olhaste em meus olhos e sorrindo disseste meu nome, Senhor. Lá na areia deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Jesus acreditava na equipe dele. Em Mateus, lá no capítulo 16, em versículo 17 e 18, Jesus nos diz que ele olhou para o jovem e disse: Simão, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Jesus certamente viu algo especial em Pedro. Embora os registros existentes mostrem o apóstolo Pedro como um sujeito impetuoso. Pedro cometeu diversos erros. Tentou impedir Jesus de ir a Jerusalém porque tinha medo. E olhem isso, depois de passar 3 anos ouvindo seu mestre pregar o amor e o perdão, Pedro arrancou a orelha de um guarda romano com a espada e finalmente negou sequer de conhecer Jesus quando esse foi enviado para a prisão. Olha isso. Jesus conhecia esse homem intimamente e, apesar de seus defeitos, o considerava uma base sólida para construir e delegar a sua igreja. Jesus tinha que acreditar em seu grupo, ou jamais ele teria dormido à noite. O passado dos apóstolos não era glorioso, e na maior parte do tempo, eles não captavam o que Jesus estava dizendo. Viviam discutindo sobre quem sentaria onde no reino do céu, e se esqueciam do mestre quando ele mais precisava deles. Contudo, essas eram as pessoas que Jesus escolheu para trabalhar ao seu lado. Por isso, ele tentava enxergar o melhor de cada uma delas. Mesmo quando havia evidências ao contrário. Talvez esse conhecimento interno tenha permitido que Jesus desse autoridade aos membros da sua equipe. Se não acreditasse neles, não os teria chamado de irmãos e irmãs, nem os teria levado para sua casa. O ser humano tende a superar quando existe alguém que acredita verdadeiramente nele. A gente se supera quando coloca um voto de confiança na gente. Muitas vezes, só o que a gente precisa é alguém para nos mostrar que somos capazes e quem que somos por dentro. Quantos cases de sucesso temos na história da humanidade? E mesmo diante, das adversidades da vida, conseguiram superar obstáculos que a princípio seriam intransponíveis, porque alguém acreditou nelas, as motivou, não deixou desistir, conseguiu fazer com que desse o seu melhor. Foi isso que Jesus fez o tempo todo com a sua equipe. Pedro foi pregar aos não-judeus a boa nova de que todos tinham acesso igual a Deus. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Nenhum outro pregador ou profeta tinha sido chamado antes a ir aos impuros uma notícia desse porte. E Pedro acabou sendo crucificado por sua pregação. E ele amou tanto o seu mestre, que em deferência a Jesus teria peça para ser pregado na cruz de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer na mesma condição do seu líder. Pedro, aquele Pedro. Saber que um líder que admiramos acredita em nós pode ajudar a liberar nossa grandeza
E isso certamente funcionou com Pedro. E funcionará em qualquer relação de líder com seu liderado. Jesus, de fato, acreditava nos membros do seu grupo. E aí vem a pergunta: como podemos mostrar para as pessoas que acreditamos nelas? O que posso fazer para ajudar a extrair do outro o melhor dele? Tu necessitas de mim, o meu cansaço, que a outros distanciem, amor que queira seguir amando. Senhor, olhaste em meus olhos e sorrindo disseste meu nome, Senhor. Lá na areia deixei o meu barco e contigo vou buscar outro mar. Jesus olhava as pessoas com amor. Quando uma pessoa se apodera do seu papel de líder e é apresentado a alguém que virá a compor o seu grupo, a sua equipe, ele deve observar atentamente essa pessoa. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, versículo 21, nos narra que Jesus olhou para o homem com amor. O momento da apresentação e da acolhida, ela é primordial. Deve haver um longo e direto contato dos olhos. E o líder, então, ele se concentra totalmente naquela pessoa, de modo que ela se sinta a mais importante naquele ambiente. Assim deveria ser. As pessoas se aproximavam de Jesus porque ele não as via como negras ou brancas, ricas ou pobres, homens ou mulheres. Ele as via como irmãos e irmãs, parentes de sangue, iguais, com direitos iguais e responsabilidades iguais. Jesus as olhava com amor. E aí a gente reflete. Qual a última vez que você recebeu do seu líder direto esse olhar de amor? Você tem olhado para as pessoas da sua equipe com atenção, dedicação, olhando nos olhos? Você tem olhado o outro com amor de irmão? Tem recebido esse tipo de olhar de alguém? Pescador de outros lados, ânsia eterna de homens que esperam, meu bom amigo, que assim me chamas, Senhor. Olhaste em meus olhos e sorrindo disseste meu nome, Senhor. Lá na areia deixei o meu barco
buscar outro lar. Por fim, Jesus treinou seus substitutos. Jesus, ele era ávido por recrutar pessoas que ele considerava capaz de substituí-lo. Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus fala: coisas maiores do que eu fiz, vocês devem fazer. Jesus não escondia o seu poder. Ele seguia ensinando, demonstrando e compartilhando as suas habilidades, de modo que os membros da equipe aprendessem que eles também podiam fazer o que o seu mestre havia feito. E aí, né, cabe a nós a seguinte reflexão: temos preparado alguém para nos substituir? Ou nos consideramos insubstituíveis? Partilhamos conhecimentos, aprendizados e materiais que adquirimos ao longo da nossa caminhada? Nós, seres humanos, jamais alcançaremos a perfeição. Porque perfeito, sabemos somente quem o é. Né? Porém, todo cristão deveria buscar a santidade, independente das nossas limitações. Porque muitas vezes nós somos fracos e falhamos. A gente sabe disso. Mas é possível perceber, baseados nesses princípios de liderança de Jesus Cristo, que podemos sim gerar crescimento. Podemos sim gerar harmonia. Podemos sim gerar realização. Nos tornando líderes capazes de mudar o mundo. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos escolheu. Nos chamou pelo nome. Nos enviou. E prometeu que estaria conosco até os confins do mundo. E onde será que é o confins do mundo para o cursilista? Será que é do outro lado do Pacífico? O confins do mundo pode estar dentro da tua casa, do teu ambiente de trabalho, na tua comunidade, no teu setor, na tua paróquia, no teu grupo de amigos, em todos esses lugares ao mesmo tempo, onde quer que seja. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. Vós sois os meus mensageiros e meus missionários, e de salvar o meu povo de tantos calvários. Minha verdade liberta e a vida promove. Meu evangelho ilumina e as trevas remove. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 36, Jesus disse o seguinte: eu vos disse essas coisas
para que tenhais paz em mim. Neste mundo tereis tribulações, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Essa passagem ela é muito pertinente, especialmente com tudo que temos vivido nos últimos tempos. E é natural a gente começar a sentir uma certa fraqueza. Mas a palavra de Jesus, ela vem no nosso coração e nos diz: coragem, vocês terão tribulações, mas vencerão, porque eu venci o mundo. E daí a necessidade de pedirmos sempre um Pentecoste em nossas vidas. Porque o cristão que vive essa graça do Pentecoste permanente nunca vai baixar a guarda das tentações e misérias deste mundo. Pelo contrário, os cristãos enfrentam o mundo. E Jesus é o nosso único e verdadeiro mestre. Definitivamente, Jesus é o maior líder que já existiu. Pessoal, assim, ó, eu teria tantas coisas interessantes mais para partilhar. Mas o tempo, né, já está chegando quase, ali encerrando a 1 horinha, não vai permitir. Eu vou disponibilizar um material com o Henrique, para ele colocar lá no grupo do WhatsApp, na página do GED, daí ele vê como é que ele faz, que são 3 categorias de forças que um líder precisa ter, ou buscar desenvolver, né, durante a sua caminhada, durante o seu desenvolvimento, né, que são as forças de autodomínio, a força de ação e a força de relações. Essas forças, elas necessitam sempre estar equilibradas entre si, para que a gente possa obter, assim, um bom desempenho. E todas elas estão relacionadas com a pessoa de Jesus Cristo, o modelo e a forma que ele usou para liderar os apóstolos. Eu, particularmente, penso que seria muito bom se todo líder tivesse essas formas bem claras e as utilizasse como um norteador no seu dia a dia, como um termômetro, sabe? Como se fosse fazer um teste, um exame de consciência. Estou fazendo isso, não estou fazendo, faço, não faço, né? Estou relaxando aqui, tenho que cuidar isso. Serviço de uma colinha mesmo. Tá? Esse material vai estar disponibilizado lá, então eu vou passar para o Henrique, tenho certeza que pode ter um bom uso. Amados irmãos e irmãs, gratidão ao pessoal do GED, ao setor de São Borja, muito obrigada pela confiança. Foi assim, ó, de fato, um presente que vocês me deram com esse chamado. A gente sabe disso, né? Que a gente muito mais recebe do que dá, quando a gente dá um sim, porque a gente tem que ir atrás, a gente tem que ler, a gente tem que ir atrás de material, e é tanta coisa, e a gente tem que tentar sintetizar, e ficar com medo de passar daquela 1 hora, e a gente quer achar jeito de tentar segurar a atenção do pessoal, e a gente descobre tanta coisa, e a gente quer passar tudo, e vai dando uma ansiedade, né? Para mim foi um presente, foi mesmo, assim, ó, foram muitos chapéus que serviram para mim, né, porque todos somos iguais, né, todos falhamos, somos seres humanos, e a gente está aqui nessa vida para tentar ser melhor, ou menos pior, né, a cada dia. Obrigada, Marcelo, por estar aqui, né, por estar sempre disposto a me acompanhar nessas empreitadas, né, da vida. Desejo de coração, assim, ó, mas de coração mesmo, que essa formação que está sendo promovida pelo GED seja muito proveitosa para vocês, que ela renda muitos e bons frutos, inspirando novos líderes para esse nosso amado movimento. O mundo está tão carente, né,
Nosso mundo está tão carente de lideranças, de boas lideranças, de lideranças a exemplo de Jesus Cristo, que tenha Ele como exemplo. E desejo, de fato, assim, ó, que se tire muito bom proveito dessa formação, todos nós. No nosso próximo encontro, que se eu não me engano é dia 2 de junho, eu quero poder estar junto com vocês, apreciando e aprendendo com o nosso próximo facilitador. Espero que o material que eu me inspirei e busquei tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Tá bem? Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liane, contigo, minha linda. Amém. Não saiam, aguardem um pouquinho. O Henrique primeiro. Pessoal, eu só não identifiquei alguns ali, eu estava, enquanto a Magda estava fazendo a mensagem dela, eu fui anotando as presenças de quem eu conhecia pela câmera e pelos nomes. Alguns ficaram faltando, tá? Aí você só me confirma se estão aí para me dar a presença. Adriano Gioda Vielmo. Andressa Guichetti. Daviane Lavarda. Sim. Daviane. Ok, a Daviane. Tá. Fátima Arlete. José Olavir Pazini. Sim, aqui. José Leopoldo Mendes. Oi. Sim. Liliana Vielmo. Lizara Pinto. Maristela Trindade. aqui presente. Nara Maria Alves de Souza. E Silvio Adriano. E Vinícius Vielmo. Eram esses. Silvio, tu tá com a mão levantada, tu quer fazer algum questionamento? Fique à vontade. Não, eu só estava na dúvida da presença, se podia fazer por aqui mesmo. Não, Tá. Tranquilo. Eu tava com o nome Descomplica, né? Daí eu acabei não identificando, mas claro. Tranquilo, tá, pessoal? Desculpa. De minha parte era isso, Liane. Passo a palavra para ti novamente. Bem, gente, eu sabia que não poderia ser diferente esse nosso primeiro encontro. Primeiro não, segundo. Querida Magda, muito obrigado. Todos estamos assim, ó, felizes por ter te ouvido. Tenho certeza que ela mexeu conosco. Vamos sair daqui hoje já pensando, eu quero ser diferente. Eu vou fazer alguma coisa. E não vamos esquecer, então, Jesus precisou dos discípulos. Ele não escolheu os melhores, né? Mas ele capacitou para que eles fossem os melhores. E é isso que nós estamos fazendo. E tenho certeza também que já devem estar pensando assim, ó. O MCC precisa de mim. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que nós estamos buscando essa formação. Realmente, nós não podemos sempre ser os mesmos, né? Jesus primeiro formou os 12, depois mais 12, mais 1.000, mais 2.000, 5.000, e hoje somos nós. Magda, muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus. Obrigado a todos pela presença e o nosso carinho, e até o próximo encontro. Beijo. Será que a Magda Marcelo? para o dia 16 de junho?
Oi? Será que a Magda Marcela por 16 Oi, a Magda quer? Pode o quê, Rildo? Não consigo. emprestar o Marcelo para 16 de Claro! julho? Saudade. Pode sim. Cobrando propina. Obrigado, Marcelo. Estava com saudade de te ouvir cantar. E eu com saudade de cantar para vocês. Muito. Shalom, boa noite. Obrigada. Canta aí, Marcelo.